Bom, primeiro, cinema do impossível. Na verdade, com essas novas tecnologias, IA, computação gráfica, a cinema do impossível praticamente não existe mais. Está se aproximando muito a possibilidade de a gente conseguir fazer os nossos sonhos todos em audiovisual. Uma coisa interessante, porque na verdade o que a gente está falando é em plataformas, né? Antigamente, a grande diferença, de uma certa forma, do livro para o cinema é que o livro você lê uma história, você pode imaginar o que você quiser. No audiovisual nem tanto, porque você tem que conseguir ter a capacidade de criar essas imagens, né? E isso, evidentemente, está se tornando cada vez mais viável. Ou seja, a capacidade que a gente tem de, em outra plataforma, contar histórias, porque no final das contas o que interessa é isso, é contar histórias, é você ter uma boa história. Eu acho que nós não deixamos nunca de ser aquele neto que senta ao lado do avô e gosta de ouvir as belas histórias. Então, o resto são técnicas e ferramentas que existem para você poder justamente sensibilizar com uma boa narrativa. Eu tenho muito prazer aqui desses dois meus compadres aqui, ter convidado eles, porque, de uma certa forma, eles se confundem muito com o meu histórico de vida. E eu vou introduzir um pouco, até porque para a gente falar em novas tecnologias e tudo, a gente tem que situar um pouco essa coisa no passado para depois devolver o futuro. Vou falar um pouquinho sobre o passado e eles, que são as estrelas, vão falar sobre o futuro, ok? Na realidade, eu venho da TV Globo, eu fui diretor da TV Globo durante muitos anos e me lembro da época em que José Dias, que era um engenheiro, chegou para a gente apresentando uma nova ferramenta que era a computação gráfica. Eu confesso que quando a gente viu as primeiras imagens de computação gráfica, a gente achou aquilo tudo muito ruim. E é claro que eu mordi a língua, porque um pouquíssimo tempo depois a coisa se desenvolveu de uma maneira extrema. A TV Globo, sensível a isso, resolveu investir nessa tecnologia. E na Califórnia existiam dois rapazes jovens, sem dinheiro nenhum, querendo justamente desenvolver o que na época nem se chamava isso, mas uma startup lidando para desenvolver parte de computação gráfica. A TV Globo achou aqui uma boa ideia e resolveu financiar esses caras. Montou uma companhia chamada PDI, Pacific Data Image. Essa companhia não pôde sair da Califórnia porque havia um receio do Ministério de Defesa dos Estados Unidos que essa tecnologia pudesse ser usada para balística. Então, ela foi estabelecida em São Francisco, tinha uma pessoa chamada Lúcia Modesto que foi para lá com a ideia de desenvolver esse departamento como um todo. O tempo se passou, depois eles montaram uma companhia na TV Globo chamada Globograph, e pelo que vocês talvez não saibam, essa companhia foi comprada nada mais, nada menos do que o Steven Spielberg. Ou seja, a PDI é a atual DreamWorks. Ou seja, a TV Globo tem um papel interessante no surgimento e desenvolvimento de tudo isso que vocês estão vendo por aí, né? Depois, evidentemente, se passou o tempo e com essa implantação dessas tecnologias novas todas, se chegou à conclusão que isso deveria ser colocado na parte de produção também da TV Globo como um todo, as novelas, as séries. Foi constituído um departamento chamado Multimídia, que eu encabecei lá, e a gente utilizou várias técnicas, inclusive antigas, tipo matte painting. Você pinta imagens e coloca atrás, criando cenários fantásticos. Marcelo vai dar o show aqui depois, que ele vai contar para vocês como foi feito cena. Mas o primeiro projeto esse foi o Primo Basílio, que não tinha dinheiro para as pessoas irem para Portugal, e a gente recriou os cenários todos dessa maneira, né? Mas, enfim, com o tempo, essas tecnologias todas se desenvolveram enormemente. Esse passado que eu tive lá, enfim, não é mais verdade. Na verdade, eu quero passar a conversa aqui para Zé. O Zé vai contar para a gente as tendências, as coisas que estão acontecendo dentro da TV Globo, as inovações, e que isso é útil para a gente conseguir raciocinar para onde é que a gente está indo. Até porque eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: a gente não é moderno, a gente está moderno. Quer dizer, a cada 2 meses tudo muda. Então, Zé, conta para a gente um pouquinho o que essas novas tecnologias estão fazendo, o que a TV Globo está fazendo e quais são as inovações. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Agradecer o convite de todos. O Senac aqui para estar aqui. Ricardo, obrigado também. Vamos lá, falar ali da TV Globo, de novas tecnologias, o que a gente vem estudando nisso. Posso listar inúmeras, né? Acho que a primeira ali de maior destaque nesse momento, que a gente vem utilizando drasticamente, é muita produção virtual.
a Globo resolveu entrar de cabeça no tema há basicamente 1 ano e meio, 2 anos atrás. E é uma nova forma de produzir esse conteúdo, de produzir uma nova forma, gerar uma produção de uma forma mais ágil, né, e conseguir colocar esse realismo fantástico de uma forma mais rápida, intuitiva e buscando sempre o nosso jeito Globo de produzir. Então, isso foi visto ali no início do ano passado. A gente fez a estreia do Jornal Hoje, Jornal da Globo de São Paulo, tudo já utilizando a tecnologia de produção virtual, que o Marcelo também vai destrinchar aqui no caso do Sana. E também todo o projeto nosso das Olimpíadas do ano passado, que foi um marco para a gente, de inauguração da nossa produção virtual, em termos de conseguir representar uma Paris estando no Rio de Janeiro. Esse que era o grande desafio. Enquanto o mundo estava em Paris olhando para a Torre Eiffel, nosso desafio foi, peraí, se vai estar todo mundo olhando para a Torre Eiffel, então por que a gente não está na Torre Eiffel olhando para o resto de Paris, olhando para o resto do mundo? E ali é que foi o grande insight de ideias para a gente começar a construir, e a produção virtual viabilizou isso. Não foi fácil, não foi nem um pouco fácil, mas a gente conseguiu sair do outro lado, sem sombra de dúvida. E agora, acho que a grande maioria, acredito, tenham visto ontem o show nosso de 60 anos da Globo, a Globo celebrando 60 anos, 100 anos do jornal o Globo também. E são inúmeros projetos que a gente vem entregando de produção virtual. Ontem, por exemplo, tiveram vários takes, vários VTs que foram exibidos usando produção virtual. E o desafio que a gente está agora em termos de novas tecnologias de produção virtual é desmistificar e determinadas falsas verdades que a gente escutou muito lá no início. O Marcelo vai saber do que eu estou falando, que não, isso não vai funcionar nunca para televisão, porque só funciona com uma câmera, no máximo 2, né? E a gente botou nas Olimpíadas com 4. Né? Não, mas não vai atender a velocidade de produção das novelas. Mas espera aí, se a gente achar uma forma Globo, que foi o que sempre nos diferenciou, né, ao longo da história da Globo, a gente pode fazer essa tecnologia ser viável para a nossa forma de produzir, que é o que nos diferencia. E isso vem acontecendo drasticamente. Tá? Então, esse é um ponto de destaque que eu queria trazer, que é a produção virtual. E também não tem como não falar da inteligência artificial. Esse boom que vem acontecendo, você disse que a cada 2 meses tudo muda, eu diria que a cada 2 dias, tá bom, 2 semanas, a gente já tem alguma nova ferramenta sendo lançada, com alguma forma de aplicar, para que viabilize ali o nosso dia a dia, mas o nosso foco na Globo sempre foi e sempre será o auxílio da inteligência artificial como uma ferramenta no processo criativo. Tá? Esse é que é o nosso grande objetivo. Então a gente vem utilizando a inteligência artificial para acelerar processos, para que a gente consiga mostrar determinados resultados para o cliente interno, para os diretores, o mais rápido possível, além de resolver dores internas nossas, para situações que são um pouco mais complicadas. Eu trouxe até um vídeo que eu acho que vale passar rapidamente, que mostra 2 exemplos que foram ao ar recentemente, nessas 2 últimas novelas. Uma delas está no ar ainda, que é Garota do Momento, e a outra Volta por Cima, que acabou agora aos sábados. E vocês vão ver 2 situações. Garota do Momento é uma novela de época, que se passa no Rio de Janeiro, 1950, 40 mais ou menos. E você estava falando do mate painting também, uma técnica ali mais antiga. E a gente começou essa novela fazendo esse processo de stock shot, que a gente fala, que é colorizar. Estava colorizando os vídeos antigos que a Globo adquiriu, dando cor a um Rio de Janeiro de época, sendo que o vídeo era completamente preto e branco. E a gente utilizou a inteligência artificial para fazer essa colorização. Só um adendo. Eu achei interessante também que às vezes você combina técnicas. Por exemplo, eu vi que ontem na Festa do Globo tem uma cena que eles fizeram com drone, que na verdade, teoricamente, não é a inteligência artificial nem computação gráfica, mas justamente, eu até conheço o piloto.
o rapaz que fez. Mas, enfim, que vão entrando ali por dentro dos... que também são tecnologias novas. Então, essa mistura de tecnologias eu acho que é muito interessante. Perfeito. Sobre essa questão da colorização que você falou, até tem uma pergunta para você. Da mesma maneira como eu falei no começo, que o cinema está rompendo a barreira da literatura, será que o cinema e a televisão, essas técnicas audiovisuais, também estão se aproximando da pintura a partir do momento que a gente começa a recriar as imagens, quase como pintar, alterar totalmente a cor, que é o que você fez na colorimetria, que eu acho que você vai mostrar. É isso. Eu acho que depende muito da forma de aplicação. Se o intuito do produto que a gente quer entregar é de replicar uma textura de pintura para aquela determinada situação, por exemplo, a última cena de um capítulo de novela que sempre frisa, né? Frisa daquela forma. E aí tem N formas de se passar isso. Uma delas pode ser passar a ser um quadro, né? Uma pintura. Então a gente treinaria a inteligência artificial para poder chegar nesse tipo de resultado que a gente quer dar artisticamente. Se puderem tocar o vídeo, eu acho que vai ficar melhor de exemplificar, por favor. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quer ver quem dava. Uma mulher de moral não fica no chão. São dois exemplos bem recentes de uso de inteligência artificial. Então, Garota do Momento fazendo essa parte da colorização. E o outro exemplo do Volta por Cima é um problema que a gente passa na Globo, que é a gente tem uma questão legal, jurídica, de poder gravar com crianças e com bebês. Então, é muito complicado. E vocês sabem que todo final de novela nascem alguns bebês, né? Essa novela não foi diferente. Isso sempre é é uma preocupação ali para a gente. Então, esse foi o primeiro projeto que a gente sabia que iam ter alguns bebês, e disse, cara, por que a gente não usa inteligência artificial para tentar fazer esse bebê ficar minimamente humano, né? E diminuir uma dor nossa, porque uma das maiores complicações de computação gráfica é você fazer um ser humano, dado que a gente se vê todo dia. Então, se a gente se vê todo dia, qualquer imperfeição que a gente coloque no ar é facilmente notada por qualquer pessoa. Pode ser leigo, não precisa ser um especialista em computação gráfica. E foi exatamente esse o caso, porque a inteligência artificial a gente conseguiu um bom resultado. Acho que a gente ainda pode melhorar. Eu posso dizer que os próximos projetos nossos que vão lançar com resultados ainda mais surpreendentes quanto a bebês e outras cenas que a gente vem utilizando, mas principalmente para acelerar um processo nosso que antes era muito braçal, né? Claro, tem toda uma questão artística aqui também, e isso a gente não abandona, mas a gente conseguiu viabilizar isso do bebê usando a IA como uma ferramenta para a gente poder construir e entregar esse conteúdo da forma como era demandado, como era necessário. Bom, se confundindo com a minha história um pouco, então, talvez eu saí da TV Globo, fui para São Paulo para montar a TVA, como o Guilherme falou, e lá conheci o Marcelo. Porque, na verdade, antigamente, toda a produção, a gente tinha que finalizar ela. Então, havia a figura das finalizadoras em São Paulo. Isso mudou muito, porque hoje em dia, por exemplo, edição de vídeo, essas coisas, as pessoas fazem no laptop, fazem no celular, né? Antigamente não era isso. Marcelo era uma pessoa responsável para a Casa Banca, que era, na verdade, uma finalizadora lá. E à medida do tempo, quando essas finalizadoras começaram a se tornar um pouco obsoletas, ele, visionário do jeito que montou a Mística,
que é uma companhia justamente de viabilizar essas imagens todas, e ele fez um trabalho que eu, particularmente, que sou chato, considero que é uma obra-prima, que é a série da Netflix do Senna, onde ele vai contar um pouco a vocês que é inacreditável o que eles fizeram em termos de recomposição, não só de cenários, como carros, pessoas. Então, Marcelo, quero que você conte um pouco isso para a gente, me diga quais são as maiores dificuldades. E a gente estava conversando ali atrás e ele disse, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo diferente. E eu disse para ele o seguinte, tem um cineasta que é o Truffaut, ele fala uma coisa seguinte, ele diz o seguinte, o filme você não termina, você abandona, né? Porque você sempre pode fazer melhor. Então, Marcelo, por favor, conta pra gente essa história. Um adendo ainda. Tive uma experiência muito boa com o Marcelo, até para ilustrar um pouco. Logo, logo nessa fase, eu produzi um longa-metragem, chamava Inventor de Sonhos, onde era um filme sobre o século XIX, chegada de Dom João VI no Brasil, onde eu tive que reconstituir todo o Rio de Janeiro do século XIX. Imagina, a gente primeiro levantou as plantas todas na Biblioteca Nacional de como era o Rio Antigo. Recriamos aquilo tudo em 3D, fizemos uma animação. Mas que ano foi isso? Foi em 2008. Mas não bastava, porque você precisa das cores, botar as pessoas. Enfim, isso demorou 6, 7 meses para fazer, acho que 5 ou 6 takes de 3 segundos, né? E um detalhe, cada um fazia um local, uma parte do trabalho em um escritório diferenciado e tinha um outro escritório que chamava-se um render farm, em que você trazia essas imagens todas para compilar. Isso é passado. Hoje em dia, e o Marcelo vai contar para vocês, com as técnicas novas, enfim. Marcelo, conta para a gente, mostra essas imagens. Obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal, pelo convite de estar aqui. Só para fazer uma coisa antes, você não está ouvindo também, né? Está precisando... se puder ter Você está colorindo Rio de Janeiro, eu estou colorindo São Paulo, exatamente igual, e é muito impressionante olhar para essas imagens. Estou fazendo lá para a década de 80, mais ou menos, e a gente tem o viaduto do chá, e é impressionante, vocês vão perceber, como era tudo mais colorido. Era colorido mesmo, os carros eram coloridos. Assim, hoje é tudo cinza, cinza, branco, preto, alguma coisa, mas era linda a cidade. E eu vi isso nas suas também, né? Que legal, que legal. Marcelo, até tem um detalhe, né? A Capela Sistina, né? Que era coloridíssima, depois com o tempo ela foi se esvaindo. Eu até acho que a minha esvaída ficou melhor, mas eles repintaram toda novamente, recriando as cores. Então nós estamos fazendo a mesma coisa e pelo jeito usando os mesmos softwares, porque eu vi as mesmas coisas. Que legal, que legal. Bom, gente, e o AI, né? Como o Zé estava falando também, para esse mundo do que ele está fazendo no bebê, por exemplo, eu estou fazendo hoje para fazer um dublê digital. Então, tem um ator que precisa ter seu irmão gêmeo, que é o Gabriel Leone, que fez o Senna e agora está numa outra série da Netflix, e a gente usando a inteligência artificial para fazer essa duplicação, que antes era muito mais complexo. Eu fiz, não lembro quando foi isso, não sei se alguém assistiu aqui, um filme da Carla Camurati chamado Irma Vap, que a gente tinha o Nanini e o Neila Torraca fazendo 2 papéis. Para vocês terem uma ideia, para rodar uma cena da onde eles interagiam, e ali a gente usou um robô, imagina que isso deve ter sido 2006, 2007, tinha um robô no set que chama Motion Control, para poder repetir o mesmo movimento da câmera 2 vezes e a gente ter uma com o lado do Nanini como homem e o outro como mulher. A primeira vez que a gente fez isso, a gente passou o dia inteiro para fazer um plano. Aí a gente entendeu que era melhor fazer no final do dia, porque daí todo mundo ia dormir enquanto ele se caracterizava, mas mesmo assim eram 6, 7 horas para fazer um plano. Hoje, a gente vai para o set, tem o Gabriel e tem o dublê dele, que tem que ser muito bom também, porque não pode ser qualquer coisa, e a gente usa essa técnica de face replacement, de substituir o rosto, para poder trazer o ator duplicado, enfim. E aí com isso vão horas e horas e horas de trabalho a menos, mas máquinas e um monte de gente processando e pensando como fazer isso. Deixa eu contar para vocês um pouco do que foi essa epopeia do Senna. Eu fui convidado pelo Vicente Amorim, que foi o diretor, pela Gulani, que foi a produtora, e pela Netflix, para poder encabeçar esse projeto que, quando eu recebi o convite, eu falei, bom, não tem projeto mais audacioso do mundo independente. É claro que o que a Globo faz é gigantesco, né? É gigantesco. Mas esse projeto tinha uma coisa que eu estava falando com o José. Eu tenho quase 30 anos de mercado, provavelmente tudo que eu fiz somado nos meus anos todos, né, não chega perto do que ele faz num ano, num dia, mas o Senna foi esse aqui vai dar visibilidade para a gente, para o mundo inteiro,
de grandiosidade do que a gente está fazendo. Então, eu falei, eu me joguei nesse projeto, fiquei 2 anos no Senna, só dedicado para ele. Aí tem um pouco dos números, né? Foram 325 diárias de filmagem, porque tinham 2 equipes ao mesmo tempo, 5 países, 3.000 pessoas na equipe, sendo que 1.168 eram só a equipe de efeitos visuais. Foi espalhado pelo mundo inteiro, mas foi a maior equipe que eu já trabalhei na minha vida, né? Eu sempre tive uma forma de trabalhar, apesar de ter a mística ela sempre foi um hub. Então, eu fiz recentemente, em 2019, eu fiz uma novela para a Record, depois eu fiz um longa-metragem grande, que é do David Schurman, e outros projetos, onde eu sempre coloco a mística como um centro, e aí eu distribuo em outras casas, outros artistas e todos os outros, porque no mundo da produção, você olhar para isso e falar assim, eu não quero arriscar, não posso ter um problema num único fornecedor, e aí eu derrubo um projeto inteiro. Então, dividir sempre foi uma questão, principalmente para esse projeto. Então, esse daqui não tinha muito como errar. Então, como montar essa história. E aí, um pouco mais de dados, foram 980 horas de material, sendo que 700 eram só de corridas e quase 1,5 petabytes de material. A gente começa esse projeto buscando as locações, né? E toda a locação, vocês vão ver ali nesse mapinha, o mais importante eu não podia construir a pista inteira de todas as corridas. A gente tinha 6 corridas que eram as principais, mas mais um monte delas ao redor. E eu tinha que ser muito objetivo no que a gente ia construir, porque realmente tinha que construir a pista ou que eu ia usar dela, né? Nesse processo a gente foi aprendendo e entendendo onde a gente ia fazer. Por exemplo, aí era o estacionamento do aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, que a gente fez a reta principal de Mônaco, que depois vocês vão ver. Foi a primeira escolha do produtor. Falou, vamos filmar nesse lugar. Mas quem que fala numa série dessa que a primeira é a certa? A gente passou por mais umas 30 locações até falar, é aquela. E aí o Kaique Ferreira, a gente teve que tirar o chapéu para ele. Durante a pesquisa de locação, eu tinha um software que usava realidade aumentada, e eu já construía os assets, né, são os objetos para colocar nesse software, para a gente ir para os locais e começar a entender se as pistas que a gente estava procurando, elas tinham um tamanho, elas iam suportar receber em relação à escala o que a gente tinha que construir. Eu fui para muitos autódromos que eram pistas particulares ou autódromos menores, mas precisava ter uma grandiosidade. Então esse software ajudou muito para a gente conseguir entender onde a gente estava, se era possível aquela pista ser Imola, ser Mônaco, enfim, ser o que for. Nesse processo também a gente entendeu o seguinte, que a gente precisava pré-visualizar tudo. A evolução do storyboard, todo mundo sabe que é um storyboard aqui, a gente conta em desenhos, né? Fala, não, em desenho não vai dar para contar essa série, a gente precisa contar de uma forma melhor. Então a gente montou uma equipe de pré-visualização que construiu e levantou, usando tecnologia de game, né? Todos os autódromos que a gente ia precisar filmar. Isso tinha 2 motivos. Para poder entender como era o desenho dos carros, a corrida, as ultrapassagens que precisavam ser absolutamente fiéis ao que a gente viu a vida inteira, né? E, ao mesmo tempo, para poder mostrar para os outros departamentos o que eles precisavam construir, principalmente para a arte. E aí... Marcelo, até acho que para as pessoas entenderem bem, todas as corridas foram filmadas no mesmo autódromo? Não, mais ou menos. Não, eu ia falar, a gente elegeu o Autódromo de Buenos Aires para ser a nossa casa durante um tempão. Então a gente ficou quase 4 meses lá, a gente filmou 2 meses lá. Lá foi, a gente chamava de área construída e a pista, né? Então a área construída foi de Interlagos, de Imola, de Suzuka e de Estoril. Mônaco a gente fez em outro lugar. Mas isso era para aquela coisa box, entra no box, sai do box, então a gente ficou ali. Para as corridas mesmo, aí a gente foi para mais 4 autódromos. Um em Balcarce, que era uma cidade pequenininha, que era da cidade onde os caras construíram os carros para a gente, a fábrica era lá. Aí teve mais 2 na Argentina, menores, Owners Club e San Cayetano, e em Montevidéu. Isso era um pouco da decupagem que eu fazia para poder entender como a gente ia filmar o que a gente chamava de beat. Então, imagina que o roteiro falava assim, o Senna está sendo perseguido pelo Patrese. Tá, como era isso? E a gente teve acesso a todo o material da FIA dessas corridas. E foi incrível, com milhares de horas mesmo de material e a galera decupando para poder entender, porque até então a gente sabia, mas o público não sabia, que usar as imagens históricas iam fazer parte da narrativa.
e ela tinha uma função, não era econômica, para falar, vou usar para poder ser mais barato. Não, ao contrário. Ela tinha uma função de falar assim, eu preciso validar o que a gente está fazendo. Então, tem vários momentos que a gente está num plano filmado nosso que corta para um geral, está entrando pela imagem de arquivo, porque é alguém assistindo. A gente tomava esse cuidado de quem está assistindo, qual é a textura da TV que está sendo colocada, porque a textura que o cara vê no box é diferente do que o pessoal vê na casa da família ou na oficina do Che, que era um amigo dele. Cada um tinha uma forma de transmissão. Então, aqui tem um pouco mais de como a gente quebrou essas coisinhas. Bom, a gente precisava provar o tempo inteiro, né? Porque, afinal de contas, uma série com essa demanda, assim, as ideias iam surgindo, a forma de construir a série ia acontecendo, assim, mas a gente precisa chegar em algum momento e mostrar para a Netflix o que a gente quer fazer. E a primeira coisa era, a gente quer mostrar como é a intenção da corrida. Então, para chegar nesse lugar, não era um storyboard, era toda aquela animação, e eu vou mostrar para vocês um trecho do que foi... Quem aqui... Vou fazer a pergunta, acho que bem pretensiosa. Alguém aqui não assistiu a série? Que ótimo. Então, eu vou mostrar o que era a corrida de Mônaco. Você não assistiu a série? Ah, então assiste, você vai gostar. Eu vou mostrar como começou a corrida de Mônaco. A gente montou essa corrida dessa forma, pelo menos até filmar, umas 30 vezes. Ela foi melhorando, para chegar no dia de filmagem e falar assim, é isso que a gente vai fazer, só que tem que ser melhor. Rosberg é o quinto, Ayrton é o sexto. A palavra que mais você ouve em qualquer idioma é a palavra incrível. Ninguém realmente acredita no que o Ayrton Senna está fazendo. O novato Senna já aperta Rosberg, que ganhou em Mônaco no ano passado. Ele está acompanhando o campeão mundial de 1982, um dos homens de maior talento da Fórmula 1, que é Keke Rosberg. Surpreendente o que o brasileiro vem fazendo com os motores. Ele passou, puta merda, melhor corrida da história. Vai jogar os pontos fora. Lauda é o novo alvo de Senna. Eu vou até aí, porque senão vai ficar muito comprido. Vocês viram o seguinte, uma coisa fantástica. Vocês têm a referência do movimento e ele recria todo o resto em volta. Quer dizer, não é só os carros, é a plateia. Outra coisa interessante que eu acho que eu gostaria que você falasse também, que eu acho que o Zé também utiliza bem, é o que a gente chama da produção virtual. São aquelas telas enormes. Mas isso eu vou mostrar depois. Ok, vai lá. Isso daqui era só o rascunho do que a gente ia fazer. Isso aqui a gente usava imagens de filmes, imagens que a gente captou, imagens feitas por essa equipe de computação gráfica que a gente chama de pré-visualização, que é tosco, né? Aí com isso a gente fala, agora vamos filmar isso daqui para valer. Então a gente teve o privilégio de ter 22 carros construídos e que foi incrível. À medida que a gente chegou nessa fábrica e eles começaram a descobrir esses carros, porque eles estavam cobertos por um plástico branco, foi uma emoção, todo mundo chorava, não tinha como ser diferente. E aí você começava a ver os carros e a coisa crescendo. Então, a gente tinha pista e a gente tinha carro. Então, qual era o conceito mais normal? Era, vamos usar isso ao máximo, vamos trocar o fundo, né? E esse foi como a gente desenhou a série quase como um todo. Aí você fala assim, agora eu preciso provar que isso que eu estou falando vai dar certo. Então, a gente abriu 2 diárias de teste na Argentina e gravou um teste usando os nossos carros, usando a pista que a gente tinha, e esse foi o resultado da gravação só. E aí, com esse material, eu vou falar para as pessoas depois, para as casas que vão fazer os efeitos visuais, né? Assim, eu preciso transformar isso em Mônaco. Ou algum Mônaco, era só um teste, então não tinha esse compromisso como um todo. Mas como é que eu transformo isso em outra coisa?
levando em consideração que os carros existem. Pra terminar. Filmei isso, e aí a gente entra para o mundo da produção virtual. Eu sabia que ia ser muito difícil contar a história desses caras. Imagina que o Vicente, ele sempre falou assim, ó, eu quero estar dentro do carro junto com os caras. Eu preciso estar lá perto. Então, as câmeras têm que estar próximas. Então, a gente usava lentes longas, enfim. Mas para você estar junto com um cara que está com um capacete, com uma balaclava, dirigindo a 300 por hora, e a expressão toda dele tem que vir só no olhar, eu falei, não existe outra forma de fazer isso se a gente não fizer isso contra painéis de LED, que é a produção virtual. Então, a gente fez, na Argentina, um primeiro teste de produção virtual, que é isso aí. Né? Chacoalhar o carro, fumaça, chuva, contra os painéis, enfim. E aí o resultado que a gente tem dessa filmagem é alguma coisa assim. Isso aqui está sem cor nenhuma. E aí a gente soma esse resultado com o que a computação gráfica entregou, com algumas coisas filmadas. Já deu play? Já está rodando, né? E a gente tem esse resultado aqui. Opa. Ih, ficou inteiro. Pode empurrar esse vídeo lá para frente, por favor. Vou pular, gente, porque senão isso aqui é enorme. Estava cortado o meu. Consegue empurrar? Então tudo bem. Então vamos para frente. Bom, depois vocês vão ver no final. A gente apresentou esse teste, que era o compilado disso tudo, e a Netflix falou assim, caramba. E aí os gringos que vieram dos Estados Unidos para cá, porque a Netflix tem uma empresa de visual effects dos Estados Unidos e do Canadá, quando os caras chegaram e olharam para isso, falaram assim, vocês fizeram isso no Brasil? Eu falei, fizemos, no Brasil. Aí os caras olharam e falaram assim, e era um teste de 30 segundos, alguma coisa assim. Mas eles ficaram muito impressionados com o que uma empresa do Sul chamada Miyagi fez. Os caras são incríveis, os caras são especialistas em fazer carro em computação gráfica. Aí os caras olharam e falaram assim, quanto tempo esses caras demoraram para fazer isso? Eu falei assim, 6 semanas. E quantas pessoas? 6 pessoas. Um olhou para a cara do outro e falou assim, a gente não faz. Não faz. Eu falei, ótimo. Então, gol pra gente e depois a gente vê o desfecho dessa história. Provamos, os caras falaram, é isso, pode ir em frente, green light, esse é o método, pode ir para frente. Então, vamos fazer dessa forma. Começa a primeira reunião, que a gente chama de análise técnica, é uma reunião dessa daí. Todos os departamentos juntos, onde você fala, eu preciso disso para essa cena, eu preciso de 10 painéis de croma, eu preciso de 2 câmeras assim. Se você não falar nessa reunião, quando chegar no dia da filmagem, não vai ter. Um pouco mais do nosso set dressing, né, que é o que a arte começou a entregar para a gente, porque aí tinha uma combinação do que era computação e o que era a arte física. Foram quase 60 mil litros de água para poder filmar a chuva de Mônaco. 30 que a gente usou e 30 de stand-by. Para ter isso aqui, a gente cobriu todo esse estacionamento, como vocês estão vendo aí, com quase 300 metros quadrados de pano, porque a gente filmou 4 dias sendo Mônaco com chuva e logo depois a arte mudou, isso era em 84, aí a arte muda para Mônaco 88 e aí são mais 2 filmagens de dias de sol. Então a gente tinha que pensar nesse desenho também. O bom e velho fundo verde, né, tinha esses manipuladores que me ajudavam muito. Apesar disso aqui ser praticamente fácil, eu preciso colocar um verde ali. Se eu não pedisse isso naquela análise técnica, o verdinho não ia estar lá, porque eu não posso parar o dia de filmagem para isso. Então o planejamento nessa série foi muito grande. Eu tinha um caminhão de efeitos visuais, porque como eu tinha que trocar todo o fundo, então a gente tinha que marcar na pista todas as possibilidades que podia ajudar a galera dos efeitos a poder substituir essa montanha pelo fundo que deveria ser. A gente construiu o nosso carro de câmera car, porque a gente usar o carro que a gente tinha disponível, que eram aquelas Cayennes, eram coisas com braços e tudo mais, a gente entendeu que para os nossos carros que corriam de 80, 90, 120 km por hora, o nosso câmera car tinha que ser mais forte. Então a mesma fábrica que construiu os carros, construiu o nosso carro de câmera. E aí a gente chegava junto, sem o menor medo atrás dos carros, e era uma delícia. Entrava naquelas curvas sem ter porrada. A gente tinha um drone. Toda vez que eles filmavam, sempre tinha na minha equipe alguém que estava filmando de cima para poder dizer para a galera que vai ficar depois da computação gráfica onde eles estão, que carros são. E
Principalmente, a gente vai chegar no outro ponto, que a gente escaneou todas as pistas para poder dar uma condição melhor para o cara que tem que substituir tudo, de aonde eles estão efetivamente, né? O que eu tenho que colocar nesses lugares. A gente usou uma técnica também que a gente entendeu que a gente tinha 22 carros construídos, mas a gente precisava de 80. E a gente construiu praticamente 2 carros para cada corrida, o do Senna e do opositor dele. Só que tem por exemplo, uma das corridas que eu tenho em Suzuka 88, o Senna está atrás, ele perde lá, o carro dele morre no começo e ele precisa ganhar posição. Então tem 2 carros na frente dele, mais 2 atrás e o dele ultrapassando todo mundo. E, inclusive ele ultrapassa os 2 na mesma curva. E eu não tinha esses carros todos. Então a gente chegou à conclusão que se a gente trabalhasse com os carros que a gente chamava de naked, sem a carroceria, usando esses QR codes para poder ajudar depois a substituir, ia ser a melhor forma, porque eu precisava ter os carros na pista até para poder dar condição para todo mundo, mas eu não tinha todos eles construídos. Teste de câmera, milhares de testes, isso aqui é bobagem. A gente gravou todas as figurações contra o fundo verde, porque eu precisava sempre colocar alguém em algum lugar da pista. Então, a gente passou por esse momento, gravar milhões de figurações, a gente usou figuração filmada e figuração em computação gráfica. A gente usou essa história de substituir o rosto do ator. Nesse caso aí, a gente escaneou todas as pistas que a gente filmou para poder auxiliar na substituição. Isso aqui é o resultado do scanner. A gente escaneou todos os carros. Aí a gente foi para a produção virtual. O que acontece aqui? Aquilo que eu fiz aquele teste na Argentina, eu falei, agora eu vou fazer no Brasil. Só que aquilo foi em dezembro. A gente começou a filmar em junho. Então tinha que ter uma unidade que aquele monstro que a gente filmou antes, né, aquele rascunho, servia para a gente, porque o que eu filmei lá tem que casar com o que eu filmei aqui. E aqui a gente teve uma condição que essa foi incrível, gente. Assim, a gente entrou no estúdio dia 6 de novembro e foi até 29 de novembro só de teste. Os caras deram essa condição pra gente de testar. Nunca tive isso. E aí a gente começou a filmar no dia 29 de novembro mesmo e terminou no dia 12 de dezembro, 2 dias antes do que a gente tinha previsto, porque a gente conseguiu se organizar para isso. E imagina que essas filmagens foram de todas as corridas que a gente já tinha feito a parte de carros, e aí a gente vai para o estúdio para filmar isso aqui, ó. A gente tinha uma questão que era, o capacete é uma esfera que reflete para todo lado. Então a gente precisava ter, quando a gente está com a câmera enquadrada ali, colado nele, a gente tem que ver essa reflexão toda. Então eram, acho que quase 200 metros quadrados de painel de LED ao redor de todo mundo. O carro precisava chacoalhar, porque dentro do carro você tem que ter a reação do que está acontecendo ali, né? Do piloto, ele tem que sentir isso. Então eu construí uma base de movimento para colocar esse carro em cima. Isso é o primeiro protótipo e a gente foi... Pode cortar o som dela, por favor. Eu acabei encontrando um cara que tinha esses pistões, esses atuadores, e aí com um cara de efeitos do cinema a gente começou a construir a plataforma. E aí primeiro eu contratei um cara que era de programação para poder controlar ela no joystick. Só que depois eu entendi que controlar isso no joystick no dia da filmagem ia ser uma loucura, não dava. E como todo mundo da produção virtual está amarrado num software chamado Unreal, que é um software de game, falei, então agora, já que era um jogo, porque essa tecnologia vem daquelas cadeirinhas de jogar Fórmula 1, e a gente adaptou para esse mundo. Já que era um jogo, então tem que ter um jeito desses caras conversarem. Olha eu brincando com um carro de 400 quilos no joystick. Falei, tem que ter um jeito de fazer isso. Então a gente contratou um outro programador e eles criaram uma linguagem entre as duas plataformas. Então, aquilo que o cara tinha programado de forma que eu conseguia controlar manualmente, eu conseguia agora controlar pelo software como eu queria aquele momento. Então, quando eu tinha uma pancada, que é o que está acontecendo aí, é o software agora controlando a base. Quando eu tinha um acidente, por exemplo, eu conseguia marcar exatamente qual era o ponto da pista, aquele momento que precisava acontecer o acidente. Que era... Isso também é uma coisa interessante, que é a luz, ela precisava girar de um lado para o outro, porque as pistas têm muita volta. Então a luz, o sol muda para a gente, na nossa percepção, de um lado para o outro. E aí isso era o Marcelinho, que era o gaffer, dirigindo a luz.
Vai lá. Isso aí é a base de movimento operando com tudo, quer ver? Repara no carro. O acidente do Senna quando ele bate no Prost em 90. Vamos. Câmeras rodando, vou contar. Vamos contar. 3, 2, 1, ação. Acho que deu algum pau no vídeo aí que não deu certo. Mas acho que a gente vai ver agora. Você acabou de sincronizar uma conversão. Mas repara como o carro treme agora. E aí depois você só volta e começa tudo de novo. Espera aí. Falta só o vídeo final. E aí é o resultado do que a gente fez. Pode aumentar esse volume. No final das contas, a gente teve 3 empresas que trabalharam no Brasil, que foi a Quanta, a Picma e a Miyagi, como fornecedores de efeitos visuais, sendo que a Miyagi fez essas sequências, as 2 sequências de Mônaco, e a Água, nessa situação, era mais complexa. A gente chegou ao ponto, quando a gente entendeu que isso era possível, a gente mudou a ideia de vamos filmar os carros na pista para Mônaco, que era a corrida mais complexa, para não vamos filmar, vamos fazer eles todos em computação gráfica. E aí, para as outras, a gente usou aquela técnica de trocar o fundo. E aí tiveram outras casas fora do Brasil que fizeram parte do projeto também. Então, acho que o barato dessa história é que, no final das contas, as nossas imagens feitas no Brasil, elas representam mais ou menos metade do show, e elas se misturam com imagens do mundo inteiro feitas por casas como a Scanline, que faz Stranger Things, que faz esses projetos. E muito mais legal foi quando a gente teve que chegar para esses caras. Olha essa cena que legal. Quando a gente chegou pro Craig, que era o supervisor meu par lá, e aí numa entrevista alguém pergunta para ele assim, vem cá, e aí com isso, dá para colocar o Brasil no mesmo patamar de visual effects do resto do mundo? Ele falou, dá, não é para ser diferente. Aí foi meu gol, gente. Aí eu falei, eu ganhei, falei, era o que eu mais queria. Eu entrei nesse projeto para isso, para a gente poder mostrar para o mundo inteiro que a gente tem a manha de fazer. E a gente fez. Marcelo, é incrível. Obrigado. Infelizmente o tempo da gente está acabando, mas eu quero fazer 2 perguntas ainda, respondidas pelos 2, tá? Primeira questão é o seguinte, é uma questão quase que ética. A gente tem uma capacidade hoje em dia de recriar de forma tão real as situações, e não é só a imagem, é a voz, o sincronismo da voz e o sotaque, a maneira de falar. Como é que a gente distingue o que é real, o que não é real, no sentido da gente evitar uma manipulação de fake news, essa coisa toda? Vocês veem isso, um certo perigo nessa questão ou não? Zé? Vamos lá. Isso é complicado porque você pode usar a tecnologia para o bem ou para o mal. Isso não tem para onde fugir. Clonar a voz hoje em dia é um processo que está cada vez mais fácil. Hoje, com poucos segundos, a gente consegue copiar uma voz de qualquer um de nós aqui e se passar por outra pessoa. Então, o processo ético, o ponto a gente tem feito muito isso na Globo, utilizando sempre o apoio do jurídico, né? Para que a gente possa colocar tudo isso no nosso ar. Então, por exemplo, na celebração dos 60 anos da Globo, os gols da última rodada do Brasileirão foram narrados pelo Léo Batista. Só que ele é falecido. Só que a gente pegou o direito, isso jurídico, pegou também, claro, obviamente, se era uma questão ética, se a família se sentia confortável para isso, para poder fazer essa divulgação. Então, a linha é muito tênue. Você pode sim... Minha mãe recebeu uma ligação telefônica um dia desse passando pela minha irmã.
e faz parte do processo, né? Então, o que eu acho que a ética tem que nos nortear sempre, né? Sempre com apoio do jurídico, é claro, mas a gente segue fazendo os testes e validações e, sempre que possível, colocando isso no ar, com todo o nosso seguro de que vai dar tudo certo. Agora, eu queria fechar isso com uma reflexão minha e quero saber a opinião de vocês. O que me parece o seguinte, essas técnicas todas simplificaram de tal forma a produção. Por exemplo, hoje em dia você quer filmar no Tibete, você não precisa no Tibete, então se tornou viável, né? Por outro lado, qualquer projeto audiovisual, você passa por um gargalo muito forte também, de financeiro até, que também se diminui enormemente. Então, a pergunta é o seguinte, se de repente, no processo da produção audiovisual e da economia criativa, o poder está passando das pessoas que têm os meios de produção para o criador. Ou seja, se o criador agora tem mais liberdade e mais poder de poder realizar seus projetos próprios, e isso significa um aumento da cultura, porque quanto mais pessoas criando projetos livremente e colocando isso para a sociedade, me parece que é um ganho. Essa é uma sensação um pouco que eu tenho, mas é alguma coisa que eu penso. Eu queria saber então de vocês, se vocês acham que existe uma passagem do bastão de poder para o criador, se o criador está se empoderando, palavra da moda. Cara, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque o que eu tenho aí é a tecnologia como ferramenta. E o que vem acontecendo desde o começo de tudo, né? Então, você sempre tem revoluções tecnológicas e que vão te dando mais condição, barateando o preço, né? Basicamente é isso. A gente pode cair na discussão de quem vai fazer, como vai fazer, se vai ter emprego, se não vai, como é que vai ser isso, mas não é isso isso não me assusta. Acho que ela é uma ferramenta para estar aí. Por outro lado, você também falou uma coisa muito interessante, que primeiro, os grandes estúdios, os grandes detentores dos dinheiros, eram os caras que falavam assim, essa é para ser feita, essa não é para ser feita. Dá para distinguir uma coisa da outra? Dá. Acho que ainda, por mais que a gente caia no mundo do eu tenho toda a liberdade para fazer o que eu quero, eu tenho recurso não financeiro, mas técnico para fazer e consigo chegar lá, vou entregar talvez tenha diferenças ali no final das contas daquele que botou um monte de dinheiro também, porque você vai entregar de uma outra forma, mas eu acho que você tem toda a razão. Acho que democratiza, como vem democratizando, a possibilidade das pessoas fazerem seus conteúdos. E aí, contar isso. O que eu vejo de problema nessa história é aonde nós vamos ver tudo isso. Como é que a gente vai ver? Quem vai dizer para a gente o que ver ou se a gente não vai precisar ver? Para mim, essa é uma questão gigantesca que se produz, mas as pessoas precisam assistir. E tem aí uma série de filmes que foram feitos no ano passado que não tem onde ser exibido. Mas aí eu acho que você tem uma distribuição mais fácil que através da internet. Sim, mas precisa virar um modelo, né? Claro. Zé, o que você acha disso tudo? Eu acho que é o que você começou no início da palestra falando sobre. Se a história for boa, quer dizer, ao contrário, a história tem que ser boa, né? Produzir conteúdo, ainda mais com a IA viabilizando várias situações, isso vai naturalmente, como o Marcelo falou, popular, para a gente ter várias opções. Agora, vai ver por ver? Ou aquilo vai te cativar, né? Como a cena do Senna, a série do Senna, ou como as novelas que a gente entrega diariamente. Que história por trás disso? Então, eu acho que sim, empodera o processo criativo, sem sombra de dúvida, e reforça que a história é o diferencial. Por isso que eu concordo 100% com o Marcelo. Também não tenho um receio da IA. Ela veio como uma ferramenta para nos auxiliar nesses processos. Agora, vai potencializar a nossa criatividade de como tirar determinadas ideias que antes eram impossíveis e que estavam na gaveta há anos e torná-las seja pelo dinheiro, ou seja pela técnica. Pela logística, pelo que for. Olha, eu queria agradecer demais essas duas figuras. Queria que vocês tivessem a dimensão deles estarem aqui. Marcelo veio de São Paulo, é um cara extremamente ocupado, é o cara do produção independente da publicidade lá. O Zé é o cara da TV Globo, ou seja, não é pouca atividade que ele faz lá. Mesmo assim, tiveram a generosidade de vir aqui conversar com vocês, prestigiar o projeto Senac, que é um projeto também de formação de mão de obra e capacitação, e é super necessário, extremamente generosos. Queria agradecer eu pessoalmente a vocês e, enfim, espero que vocês tenham gostado. Essas duas figuras são ilustres. Obrigado.